Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um livro que eu li esse mês, que é o Arnold Schwarzenegger, A Inacreditável História da Minha Vida. Deixa eu colocar aqui pertinho. Eu li esse livro aqui no Kindle. Eu não tinha pretensão de ler, na verdade, mas eu tinha terminado o último livro e aí falei, bom, deixa eu ver o que eu tenho aqui. E aí comecei pela letra A e aí eu acabei encontrando com esse livro. Eu nem lembrava que eu tinha baixado ele. E aí acabei lendo e me surpreendi, eu gostei bastante do livro. Aqui o Arnold vai contar a história dele desde os tempos da Áustria, quando ele era criança, até mais ou menos 2012, que ele fala um pouco sobre o governo dele, né, na época que ele foi governador da Califórnia, e aí ele encerra o livro. Eu me surpreendi bastante com esse livro, porque eu não conhecia a história dele, né? A gente vê o cara nos filmes e tudo mais, não tem ideia de quanto que ele batalhou para estar ali. O Arnold, ele, assim, resumidamente, né, o que ele conta no livro é que ele saiu da Áustria, muito novo, deixou a família lá, ele participava dos campeonatos de fisiculturismo, e uma coisa que eu percebi nele que me marcou bastante na leitura é que ele é uma pessoa que não aceita não, né? Todas as vezes que as pessoas falavam não pra ele, que ele não ia conseguir ganhar os campeonatos de fisiculturismo, que ele não ia conseguir fazer os filmes, que ele não ia virar um astro de cinema, que ele não ia conseguir ir para os Estados Unidos, ele foi e conseguiu, né? Ele não aceita o não como resposta. Então, assim, acho que a palavra que mais define o Arnold, acho que é determinação. Ele é muito determinado, ele é muito esforçado. Ele conta dos treinos dele de fisiculturismo que ele fazia, das metas que ele colocava, de tudo que ele passou. Eu achei um livro muito bacana, assim, para quem não conhece. Eu li ele um pouco devagar, porque eu li nas férias, e ao contrário, né, do que deveria ser, que eu deveria ter lido rápido, eu fiquei aproveitando outras coisas nas férias e acabei deixando a leitura um pouco de lado. Mas é um livro rápido para ler, até porque a história é bem interessante. Ele conta do relacionamento que ele teve com a esposa dele e a família Kennedy, né, que é a Maria. Fala sobre os filmes, conta coisas sobre os bastidores, sobre a amizade dele com outros atores, daquele desentendimento que ele teve com o Sylvester Stallone. Fala sobre o governo, sobre as dificuldades que ele teve, tudo que aconteceu para ter dado aquela repercussão toda. Conta sobre o filho que ele teve fora do casamento. Então, assim, é um livro completo da vida dele, mas eu acho que é um livro que vale a pena ler para as pessoas conhecerem o quanto ele é determinado, o quanto ele é esforçado, o quanto ele batalhou, o quanto ele não queria ouvir não, né? Eu lembro aqui de uma passagem do livro que ele fala que as pessoas falavam pra ele que ele não poderia ser um astro do cinema porque o nome dele era muito comprido. E que as pessoas iam ficar falando Arnold Schwarzenegger, e não iam conseguir falar o nome dele. E ele falou, não, eu não vou mudar meu nome, e eu vou ser um astro do cinema, e as pessoas vão aprender a falar o meu nome do jeito que ele é. E hoje ele é o Exterminador do Futuro. Eu adoro os filmes do Arnold Schwarzenegger. Eu acho ele um ator, assim, pra categoria de filmes que ele faz, né? Ele é muito bom, os filmes são muito legais. E eu não consigo imaginar o cinema sem ele nas telas. Imagine o cinema sem o Exterminador do Futuro, né? Então, uma leitura que eu indico, vale a pena. Quem quiser conhecer um pouco sobre a história dele, saber um pouco mais sobre o fisiculturismo, né? Esse esporte que não tem cara de esporte, assim. É um esporte que as pessoas torcem o nariz e acham que é mais uma loucura do que um esporte, né? E o Arnold hoje, ele tenta disseminar mais do que até na época que ele fazia, ele tenta disseminar esse esporte e aumentar o número de atletas do fisiculturismo. O fisiculturismo não é um esporte não é bem reconhecido como esporte hoje em dia. Não, hoje em dia acho que até é um pouco mais, mas na época que o Arnold praticava, assim, mais pesado, que ele começou ali para 1960 e pouco, 1970, ainda não era bem visto, né, o fisiculturismo. Tanto que quando ele foi para os Estados Unidos para poder fazer os filmes,
todo mundo falava pra ele que ele não poderia ser ator porque ele era muito grande, ele pesava 113, 120 quilos, era enorme, ele é super alto. E as pessoas olhavam pra ele mais como um monstro do que como uma pessoa que poderia ser um ator, né? Tanto que os primeiros papéis que ele começou a fazer no cinema foi o do Conan, né? Ele fez também um outro papel de um bárbaro, que agora eu não me lembro, que nem chegou a estrear no cinema. Ele fez o filme e eles não tiveram dinheiro para terminar a produção, e aí o filme acabou não sendo lançado. Mas o Conan foi o que lançou o Schwarzenegger, depois ele foi convidado para N filmes. Mas a gente sabe que assim, os filmes que ele foi chamado para fazer são sempre filmes que precisam de um cara fortão, né? Com exceção de algumas comédias que ele fez, o Júnior, Um Tiro no Jardim de Infância, que eu sou apaixonada por esse filme. Mas assim, o fisiculturismo, ele hoje é encarado de uma forma mais branda, mas naquela época era bem pesado. Hoje ainda as pessoas torcem o nariz, né? Que esquisito você ver um esporte onde a pessoa tem que ficar mega musculosa, né? Então assim, as pessoas torcem o nariz, olham como se a pessoa estivesse deformando o corpo e tudo mais. Mas enfim, né? O Arnold vem falar do fisiculturismo, fala do cinema, fala da vida dele, fala dos Kennedy, fala também sobre o casamento. Acho que vale muito a pena, é muito legal o livro, vale a pena vocês lerem, eu super indico. Que se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história desse cara que é super determinado e esforçado, vale bem a pena, é bem bacana, o livro é divertido, apesar de ter umas partes bem divertidas, que ele conta algumas histórias assim, eu gostei bastante, o livro me prendeu. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tchau, tchau!